Boa tarde com Jesus a todos os nossos irmãos que estão aqui no santuário para mais um culto de companheirismo na presença do Senhor. Estão felizes? Glória a Deus. Bom é estar na casa de Deus mais uma vez para o adorarmos. Vamos ler Salmo de número 91. Vocês podem abrir as suas Bíblias, que logo vamos ler. Irmão Amós. Uma boa tarde com Jesus a todos os que estão aqui presentes, aqueles que nos ouvem pela internet, que por algum motivo diverso não pôde estar aqui neste encontro, não pôde estar aqui presencialmente, participando das chuvas de bênçãos que nós tivemos. Então, uma boa tarde a todos, que Deus vos abençoe. E só para lembrarmos, a regra de ontem também está valendo para hoje, para vocês sentarem aqui mais para frente, os jovens, por gentileza, sentarem aqui mais para frente do segundo banco aqui para trás. A gente vai dar o desconto do primeiro. E agora na hora do companheirismo, aí após o companheirismo, vocês podem ceder estes lugares para os pastores. Os rapazes também, por favor, mais para frente. Vocês estão sendo convidados, vocês são muito obedientes, aprenderam a parábola para sentar atrás e ser convidado para sentar à frente. Então, vamos ler então, todos já abriram aí, Salmo de número? Salmos 91, vamos nos colocar de pé. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Faça você também uma oração em voz alta. Peça aquilo que você deseja, agradeça pela semana que nós tivemos. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por cada bênção que o Senhor tem nos dado. O Senhor não tem deixado faltar o alimento espiritual no seu devido tempo. O Senhor tem alimentado a tua noiva de forma maravilhosa, e por isso somos muito agradecidos.
Pedimos que o Senhor derrame mais chuvas de bênçãos sobre esta tarde, sobre esta noite, que o Senhor cuide de tudo que for feito, cada hino que for cantado, cada palavra que for dita, seja para edificação do corpo do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, que cada um receba aquilo que veio buscar. Abençoe cada jovem, cada um que acompanha pela internet. É o que pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Bom, ontem tivemos um bom tempo aqui no companheirismo, na presença do Senhor. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos louvá-lo, adorá-lo, e todos vão ser abençoados. Vamos vir aqui para frente, para nós começarmos o louvor. Toda essa mocidade, nós vamos cantar Ao Findar o Labor desta Vida. O estúdio vai soltar a letra para nós, para quem não conhece. E tudo isto fala da nossa escolha para a vida eterna, aonde você vai passar a sua eternidade quando esta vida findar. Não tem a letra, então vamos cantar. É um hino que muitas pessoas conhecem. Eu creio que todos vão saber a letra. Vamos lá?
Aleluia. Podem se assentar. Muito obrigado pelo louvor de vocês. Que Deus continue os abençoando. E ocupem todos esses lugares aqui que estão reservados para vocês durante o companheirismo. A irmã Amém? Cristiane já está aí? Sim. Então você vai cantar, né? Vai se preparar ali para cantar. Boa tarde a todos os irmãos aqui através da internet. Que Deus possa continuar nos abençoando em mais esta tarde, né? Ontem nós tivemos um companheirismo maravilhoso, foi muito bom, não foi? Muito participativo. E aqui estamos novamente, né, para continuar, lembrar de alguma coisa que nós ouvimos ontem. E ontem foi dito vários personagens e várias citações sobre escolha na Bíblia e na mensagem. Eu acho que já até falaram tudo, irmão Ili. Eu acho que já falaram tudo, né? Eu acho que já ontem foram muitas lembranças, né? E como é bom. Aí nós vamos fazer o seguinte, cadê a irmã Cristiane? Já deu. Está ali. Ela vai cantar Existe um Deus e depois nós continuamos. Ela é lá de Brasília, e vai cantar. Então, cante. Coração triste pela falta de um amor que esquecido está. Tu te esqueces que Jesus morreu pra te salvar, entregando a própria vida numa cruz. Eu sei que sofres, porque esse amor que sentes não tem santidade. Tu procuras onde há trevas a felicidade. Não encontras porque longe do Senhor está. Esse calor que eu sinto sempre que eu canto ao Senhor. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você sentindo esse calor que eu sinto sempre
te peço para que nos abençoe nessa longa estrada, pois sem ti reconhecemos, nós não somos nada. Precisamos de tuas bênçãos para vencer. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo esse calor que eu sinto sempre que eu canto ao Senhor. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo esse calor que eu sinto sempre que eu canto ao Senhor. Amém. Deus abençoe a irmã Cristiane que cantou. Algumas pessoas perguntaram qual parágrafo que o pastor Jonas leu ontem, né? Então, se você quiser anotar, está nessa mensagem nova. O título dela é Olhe. Só isso. Olhe. Parágrafo 123. Essa mensagem é nova, né? Foi distribuída agora no encontro. Então, se você quiser anotar para ler depois, só lembrando, né? Recordem, fé, não se esqueça de captar isso agora. A fé é projetada para ver o que Deus deseja e requer. Não há reconhecimento que possa fazer isso. Somente a fé é projetada e concedida à raça humana para descobrir qual é a vontade de Deus. Então, se você está aí querendo descobrir qual é a vontade de Deus nesse assunto, é preciso ter fé. Você tem um parágrafo aí. Depois nós vamos ter uma participação também do pastor Cleomar, se ele já quiser vir para cá. Na mensagem que o pastor Jonas está lendo na escola dominical, a igreja e sua condição, eu achei isso aqui muito interessante e tem muito a ver com escolha. Veja, parágrafo 37. Você não poderia amar nada que não fosse de sua própria natureza. O amoroso tem que se unificar com o amor. Um marido e uma esposa têm que amar um ao outro, se eles algumas vezes vencem as dificuldades. A família tem que amar um ao outro, se eles alguma vez vencem as dificuldades. Alguma coisa para ser amada. Você busca em todo lugar encontrar uma moça para ser a sua esposa que você ame. Ela busca encontrar um marido que ela possa amar. Então, pense bem nisso. Você não poderia amar nada que não fosse da sua própria natureza. Isso é muito profundo e é resumido até em um ditado popular isso aqui. O ditado popular fala assim: um gambá cheira o outro. Então, ditado baiano, um gambá cheira o outro. Então você não vai estar em companhias, em rodinhas que não te agradam, que não chamam a sua atenção, que não tem a mesma natureza que a sua. Então você sempre vai buscar pessoas da mesma natureza que você. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente está numa rodinha, está vendo muito defeito nos outros, né? Fulano tem isso, fulano faz aquilo, fulano é... Pode ser que você está olhando, observando muito o defeito do outro e o seu defeito mesmo você está deixando passar. E isso tem tudo a ver com escolha, não é mesmo, pastor Cleomar, irmão Leandro? Tá. Irmão William, isso. Antes disso, nós temos aqui uma parte da mensagem que o irmão Brana fala
sobre o caráter, eu gostaria de ler o parágrafo 61. Isso mostra para quem quer a pessoa perfeita. Na verdade, nós queremos a pessoa perfeita, mas não é possível ter tudo junto. O irmão Brana vai nos mostrar isso aqui. Agora, não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita e a outra moça talvez seja o porte dela pareça ser melhor que a desta. Ele está falando de duas moças em paralelo. E pode ser que você ter de sacrificar uma pela outra. Às vezes você quer uma moça bonita e cristã ao mesmo tempo. Mas o irmão Brana está dizendo aqui que às vezes isso não é possível. Aí você vai ficar em dúvida. Chega aquele momento que você tem que escolher. Todos nós temos um momento que chegamos em uma encruzilhada. Não em uma encruzilhada. Nas rodovias fala do Y, né? Bifurcação. Aí você tem a opção de ir pela esquerda ou pela direita. Mas Deus nos ajuda nessas escolhas. Graças a Deus que nós temos um guia, o Espírito Santo. E ele continua aqui. Mas se ela não tem o talhe de uma dama, de uma mulher, e ela não me importa se é bonita ou não, é melhor que você olhe para o caráter dela. Ele está falando aqui de moça, mas vocês coloquem o rapaz. É melhor que você olhe para o caráter dela, que ela seja bonita ou não. Agora, por que é conveniente se um cristão, ao escolher uma esposa, ele devia escolher uma genuína mulher nascida de novo, independente do que ela pareça? É o que ela é, o que a faz. E então, novamente, isso reflete seu próprio caráter piedoso. E reflete o que está em sua mente e o que será no futuro. Porque sua família será criada por tal mulher para os planos futuros para o seu lar. Veja bem que a mulher, ela que dá sequência na sociedade. Muitos aí fora acham que a mulher é um capacho, mas não, a mulher ela é criadora de homens fortes. Ela tem um papel fundamental na sociedade que sem a revelação que nós temos, eles nunca vão ver e vão continuar taxando que os homens são machistas, são istas e istas. Hoje tem tanto ista que fica até difícil você identificar quem é quem. Mas aqui no nosso meio, na nossa igreja, no que nós cremos, a mulher tem um verdadeiro lugar de uma cristã genuína. Graças a Deus. Boa tarde com Jesus. Graças a Deus por estar aqui. Eu quero ler esse parágrafo 49, escolhendo uma noiva. Vai te ajudar bastante, nos ajudar. E nós verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos, ou ombros grandes e fortes, ou algo assim, ou alguma outra feição mundana. Lembrando um parênteses aqui, um destaque do pastor Joaquim Gonçalves: quanto mais forte, vocês vão lembrar, quanto mais um homem é forte, ele fica velho, é mais mochiba. E a mulher também, quanto mais... Vocês lembram desse destaque? Então é isso aqui que o irmão Brana está falando. E nós verificamos, se um homem orasse e uma mulher
orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos, ou ombros grandes e fortes, ou algo assim, ou alguma outra feição mundana, mas olhasse primeiro para Deus e dissesse: Deus, este é teu plano? Olhou para Deus, é o plano de Deus? Nós temos uma escolha, essa escolha, ela é livre arbítrio. Ele tem assim ele tem uma, não sei se eu vou usar a palavra, uma condição. Na verdade, nós temos uma escolha, mas esta escolha, ela está determinada a um plano. Porque quando o profeta diz na mensagem, a brecha, que quando o homem é redimido, agora ele não escolhe. Quem escolhe é Deus. Então, é isso que o irmão Branham está falando. Você tem uma escolha, mas é o plano. Nós oramos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, seja feita a tua. Então, essa escolha tem que ser de acordo com a escolha dele. Faça a tua vontade, assim na terra, como no céu. Olha para Deus, é o teu plano? Às vezes ela não é tão como a outra, mas é o plano de Deus. Ser redimido. Então agora a escolha não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus. Agora, essa mensagem, a tua casa aqui, eu lembrei dela, pedi ao irmão Leandro para ver, é o parágrafo 37 e 38, tua casa. Eu estava dizendo outro dia para minha esposa o quanto eu a amo. Então acho que ela não quer que eu fale a respeito disso. Mas se faço isso em particular, então eu acho que posso dizê-lo em público neste momento. Eu estava lhe dizendo o quanto eu a amei e como eu sempre a tenho amado desde o comecinho. Eu disse, isto não faz nenhuma diferença. Ela disse, Billy, ela disse, falando a respeito de como ela estava ficando gorda e seus cabelos ficando grisalhos, eu disse, querida, você poderia ficar dessa largura e sem nenhum cabelo. Você imagina que ele fez assim, né? Dessa largura e sem nenhum cabelo. Irmã Zilmar, você podia ficar de pé aí? A minha esposa. Ela ficou sem nenhum fio de cabelo na cabeça. As outras perguntam se é peruca hoje, mas é o cabelo original dela. Mas ela ficou sem nenhum cabelo. Tratamento de quimioterapia. Obrigado, Deus abençoe. Então, porque se for pela aparência, então quando chegar nessas horas, ficou gorda ou perdeu o cabelo, quer dizer que foi pela aparência. Viu como é simples? Não é simples? Aí acabou aquilo, então acabou tudo. Viu aí como é simples? Não dá para entender o que o irmão Branham estava falando? Então veja, e eu continuaria te amando do mesmo modo, vem? Porque tem que haver algo ali que você tem que encontrar, que você ama alguém. E a menos que aquela pessoa ame outra pessoa, isso é para vocês mocinhas, jovenzinhas aqui, que não são casadas, vem?
E vocês, rapazinhos, muitos rapazes aqui, que não são casados, quando vocês encontram com aquela garota que você ama, e há somente uma coisa que você sabe, é que você ama. E isso é tudo que há nisto. Não porque é isso, por causa daquilo. É você ama, não sei porquê. O pastor Joaquim prega uma mensagem e fala: o amor é nativo, não sei porquê. Nasceu ali. Tem nada, mas fazer o quê? E que você ama, e isto é tudo que há nisso. Ou você ama isto. Você não importa se ele é bonito, ou se ele não é bonito, ou se ela é bonita ou não é bonita. Isso não importa, mas você a ama do mesmo modo. Agora, é melhor você observar, ficar ali por perto, porque isto você está próximo de um lar ali. E um casamento fora disso é uma queda certa, ou nunca será bem sucedido. Eles nunca serão felizes. Agora, eu disse isto para chegar a uma coisa que quero dizer. Então, fora disso, você ama, não sabe por quê. Ela ama não por causa da aparência. Se for por causa da aparência, ele é bonito, ela é bonita, é queda com certeza. Gostei demais daquele trabalho de ontem. Uns cartãozinhos, todo maçado, feio, mas tinha algo lá dentro, irmão. E outros bonitos, não tinha nada. E às vezes a escolha, se for pela aparência, é queda com toda certeza e não vão ser felizes. Mas se é porque tem algo lá, você não sabe por quê, é algo que te toca, o irmão Brana fala na mensagem, o parente, o absoluto, algo que te toca. Aí você vai lá, o amor é nativo. Deus abençoe a vocês fazer uma escolha boa. Amém. Deus abençoe as moças, os rapazes. Maravilha. Amém. O irmão Brana chega a dizer, né, pastor Cleomar? É uma revelação de coração para coração. Que maravilha o que nós ouvimos, né? Agora nós vamos participar de... Tem alguma coisa? Eu lembrei de uma mensagem que o pastor Jonas sempre lê. Os jovens lembram? Eu queria só saber isso rapidamente. Vocês lembram? Vocês lembraram de uma mensagem que o pastor Jonas tem lido com frequência? Falando desse assunto? Alguém lembra? Ele tem lido nos casamentos. Qual? Eu ouvi em algum lugar. Parente Redentor, parágrafo 47. Vale a pena ler e meditar sobre isso. Dentro disso, né, o parágrafo Parente Redentor parece muito com o que o pastor Cleomar leu agora, né? Se você casa só pela beleza, um dia isso vai acabar. E aí? Né? Pelo dinheiro, às vezes a gente acha que dinheiro não acaba, né? Mas dinheiro acaba, viu? Pode acabar, né? Então nós vamos ver agora o destaque. O casamento revelado por Deus, ele é igual ao vinho. Quanto mais velho, melhor. Quem tem aí 40, 45, 50 anos aí pode falar muito bem sobre isso, né? Será que chegamos lá, hein? Vai dar tempo? Bom, Jesus ontem eu vem fiz antes, os né? cálculos. Se Deus nos der tempo, quando eu tiver 77 anos, eu vou ter 50 de casado. Vamos ver, né? Tomara que nós não chegamos lá, né? Tomara que Deus venha antes. Vamos então para o trabalho. É o trabalho que foi feito para o encontro da mocidade, e nós vamos rodar ele novamente. É um resumo de toda a mensagem escolhendo uma noiva. Vamos ouvir. Vamos começar de novo? Vai ser bom.
Erros técnicos, viu? Mas, sabe, é preciso planejar, olhar e orar quando se está escolhendo, porque por isto nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva que um homem escolhe, irá refletir o seu caráter, reflete o que está nele. Sabe de uma coisa? Eu estava conversando, irmão Leandro, com o pastor Gideão Marinho. Ele disse uma vez assim, às vezes você está querendo, está fazendo uma escolha, está buscando alguém e você não está encontrando, acho que Deus não está te respondendo. O pastor Gideão Marinho fala assim, fale com Deus realmente, se for preciso, desenhe, escreva como que você quer aquela pessoa e não coloque só atributos físicos, né? Porque eles vão passar. Coloque atributos espirituais, escreva, desenhe, porque Deus está olhando e Ele vai te responder. A sua resposta vai chegar. Mas o irmão Branham deixa bem claro isso. Não é somente oração. É oração, planejamento e observação. São, acho que três, o irmão Branham deixa aqui 3 pilares para uma escolha precisa. Será que nós temos aí? Se tivermos, poder. Gênesis capítulo 24, versículo 12 ao 14. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência com o meu Senhor. Quão precioso é ver como Eliezer confiou em Deus para realizar essa escolha. Afinal, ele sabia que somente Deus lhe conduziria a moça certa para Isaque. Teremos agora a síntese da mensagem Escolhendo uma Noiva, pregada no dia 29 de abril de 1965, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Em muitas coisas da vida, nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. A instrução é uma escolha. Seu destino eterno é uma escolha. Chegará a hora em que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Há outra escolha que temos na vida, que é a da companheira por toda a vida. Há um jovem ou uma jovem tomando decisões na vida, e é dado o direito de fazer uma escolha. O jovem escolhe, e a jovem tem direito de aceitar ou rejeitar. Todavia, ainda é uma escolha, de ambos os lados. Tanto o homem quanto a mulher têm o direito de escolha. Agora, o natural é um tipo do espiritual. A escolha de uma noiva, no natural, é um tipo da escolha de uma noiva no espiritual. É uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa, um marido, porque os votos aqui são até que a morte nos separe. Um homem com sua mente sã, que esteja planejando o futuro, ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo devia tomar muito cuidado com o que está fazendo, e especialmente nesses dias. Um homem devia pensar e orar antes de escolher uma esposa. Eu penso que hoje existem muitos casos de divórcio nos Estados Unidos. Há mais divórcios aqui do que em outro lugar do mundo.
e é considerada uma nação cristã. Eu penso que a razão disso é que os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. E percebemos que, se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos, ou ombros grandes e fortes, ou algo assim, ou alguma outra afeição mundana, mas olhasse primeiro para Deus e dissesse: Deus, é este o teu plano? E se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar? Quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletíssemos nisto? O homem devia orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe, e ele poderia arruinar sua vida ao fazer a escolha errada. Porém, se ele sabe que está fazendo a escolha errada, ao se casar com uma mulher que não serve para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então a culpa é dele. Se a mulher aceita um esposo sabendo que ele não serve para ser seu marido, mesmo sabendo o que é certo e errado, então a culpa é dela. Assim, você não devia fazer isso até que orasse o suficiente. Novamente, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe a mulher errada, isso reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. Não importa o que ele diga do lado de fora. Observe com quem ele se casou. Agora, não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita, e a outra moça talvez seja... o porte dela pareça melhor que a desta, e pode ser que você tenha de sacrificar uma pela outra. Mas, se ela não tem o porte de uma dama, de uma mulher, não me importa se é bonita ou não. É melhor que você olhe para o caráter dela, quer ela seja bonita ou não. Quando Deus deu a um homem uma esposa, Ele deu a melhor coisa que Ele poderia dar, com exceção da salvação. Mas quando a mulher tenta ocupar o lugar de um homem, então ela é praticamente a pior coisa que ele poderia se apropriar. Eu sei que isso é ruim. Você acha que é ruim, porém é a verdade. Não nos importa quão ruim seja. Nós temos de encarar o fato. É isso que a Bíblia ensina, está vendo? Mas sabe, é preciso planejar, olhar, orar, quando se está escolhendo. Porque por isto, nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva, que um homem escolher, irá refletir o seu caráter. Reflete o que está nele. Agora, voltando por um momento para o lado espiritual. E quando você vê uma igreja que está no mundo, age como o mundo, com expectativas no mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca os tivesse escrito, então você simplesmente pode imaginar que Cristo não tomará uma noiva assim. Você poderia imaginá-lo tomando a igreja moderna hoje como noiva? Não, meu Senhor. A genuína e verdadeira igreja nascida de novo tem de ter o caráter que estava em Cristo, porque o marido e a esposa são um. E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, guardava a sua palavra e manifestava a sua palavra, sua noiva terá de ter o mesmo tipo de caráter. Eu já casei muitos casais, mas isto sempre me faz lembrar de Cristo e sua noiva. Um dos casamentos que realizei aqui, faz algum tempo, foi uma coisa realmente notável na minha vida. Foi há vários anos, quando eu era apenas um jovem ministro. Era uma tarde chuvosa e um velho carro Chevrolet, com os faróis amarrados com arame, encostou ali na frente. E um rapaz saiu do carro. E para mim, ele certamente não parecia um noivo. E eu suponho que não parecia para qualquer um. E ele calçava um par de sapatos que estava bem gasto, e suas calças estavam largas, e ele vestia uma dessas velhas jaquetas tipo camurça. Eu não creio que alguns de vocês mais velhos se lembrariam. Parecia que tinha passado por uma máquina de lavar sem ser enxaguada, e estava amarrada assim, e a beira levantada. E uma pequena dama saiu do lado com um pequeno vestido xadrez. Ela saiu do carro e eles subiram os degraus. E quando entraram, a pobre criatura, e ela praticamente não tinha sapatos. Ela tinha viajado pedindo carona desde Indianápolis.
Tinha um pequeno cabelo caído nas costas, numa espécie de longas tranças nas costas. Parecia muito nova. E eu lhe disse: você tem idade suficiente para casar? E ela disse: sim, senhor. E disse: eu tenho permissão por escrito do meu pai e minha mãe. Ela disse: eu tive de mostrá-la ao tribunal aqui para obter minha licença. Eu disse: muito bem. Gostaria de conversar com vocês um pouco antes de realizarmos este casamento. Eles se assentaram. O rapaz ficava olhando em volta da sala e ele precisava urgentemente de um corte de cabelo. E ficava olhando em volta da sala, ele não estava me escutando. Eu disse: filho, quero que escute o que estou dizendo. Ele disse: sim, senhor. E eu disse: você ama esta moça? Ele disse: sim, senhor, eu a amo. Eu disse: você o ama? Ela disse: sim, senhor, eu o amo. Eu disse: agora, você tem um lugar para levá-la depois de se casarem? Disse: sim, senhor. Eu disse: muito bem. Agora, eu disse: quero lhe perguntar uma coisa. Pelo que entendo, você está trabalhando aqui nesta PWA. E ele disse: sim, senhor. Eram cerca de $12 por semana. E eu disse: você acha que pode sustentá-la? Ele disse: eu farei tudo que puder. E eu disse: bem, isso está bem. E eu disse: e se ele perder o emprego, irmã? O que você fará? Correrá de volta para casa para a mamãe e o papai? E ela disse: não, senhor, vou ficar com ele. E eu disse: que me diz, senhor, se você tiver 3 ou 4 filhos, nada para alimentá-los e não tiver nenhum trabalho, o que você vai fazer? Mandá-la embora? Disse: não, senhor, eu vou me esforçar e prosseguir. Nós venceremos de algum modo. Eu me senti pequeno e vi que ele realmente a amava. E eles amavam um ao outro. Então eu os casei. E fiquei curioso para saber aonde ele a tinha levado. Passado alguns dias eu perguntei ao meu irmão Doc onde era. Ele disse: vá a New Albany, uma pequena cidade abaixo de nós. E este rapaz tinha ido ali e apanhado um daqueles vagões e feito uma porta nele. E ele tinha ido ali à fundição e pego um pouco de material, feito um degrau para subir. E apanhou algumas caixas velhas e as fez de mesa. E eu pensei certo dia: irei e verei como eles estão saindo. Cerca de 6 meses antes disso, fiz o casamento da filha de Eve Knight com o filho de E.T. Slider. Eve Knight, um dos homens mais ricos que há no Rio Ohio. E E.T. Slider, é da companhia de areia e cascalho, filhos de milionários. E eu fiz o casamento deles. E fui a um lugar, ensaiei por cerca de 2 semanas para casar aquele casal. E ajoelhávamos em almofadas e tudo mais. Enquanto este outro casalzinho só ficou de pé ali num quartinho velho, onde tínhamos um sofazinho e uma cama dobradiça. Porém, ambos foram casados pela mesma cerimônia. E então, certo dia, eu pensei em ir visitar este casal rico. Eles não tinham de trabalhar, seus pais eram milionários. Tinham construído uma bonita casa para eles, de modo que você pode imaginar em que tipo de casa eles moravam. Eles não tinham de trabalhar, ganhavam um bonito Cadillac todo ano, e eram filhos únicos, e tinham simplesmente tudo o que queriam. Assim eu fui visitá-los. Eu saí do meu velho Ford do lado de fora e subi os degraus, e eu subi e me aproximei um pouquinho perto demais e os ouvi. E estavam realmente discutindo. Estavam com ciúmes um do outro, tinha ido a um baile. Ela era uma moça muito bonita. E era, por assim dizer, uma dessas rainhas da beleza. E olhei para eles e um estava sentado num canto e o outro no outro, discutindo acerca de algum rapaz com quem ela havia dançado ou de alguma moça, algo assim. Quando me aproximei, eles saltaram bem rápido, agarraram a mão um do outro e vieram caminhando em direção à porta. Disseram: ora, olá, irmão Brana, como está passando? Disse: tudo bem. E como vocês estão passando? E ele disse: nós estamos muito felizes. Não estamos, querida? E ela disse: sim, querido. Agora veja, você está fingindo algo que não é real. Agora você não pode se aquecer por um fogo pintado. Eu pensei. Você sabe, logo ali na baixada e do outro lado do rio, ali é onde este outro casal foi parar. Eu pensei: um sábado à tarde eu darei uma escapada até lá e verei como eles estão se saindo. Assim, eu com o rosto sujo e de macacão sujo, com minhas ferramentas, eu pensei: vou dar uma espiada neles. Cerca de 1 ano mais tarde, depois que tinha feito o casamento deles.
A porta estava aberta e pude ouvi-los conversar. E assim, eu queria ver como eles estavam se saindo. Eu me movi quietamente para o lado, bem de mansinho, e eu o ouvi dizer: "Oh, querida, eu queria tanto comprar aquilo para você." Ela disse: "Agora, olhe, querido, este vestido está bem, este está ótimo, eu fico grata por isso." Eu me aproximei de mansinho, de modo que pudesse olhar através da fenda onde a porta tinha sido aberta ali no vagão. E ali estava ele, sentado ali, e ela no seu colo, e seu braço em torno dela, e o braço dela em torno dele, e ele estava com um destes velhos chapéus de aba larga, virada para baixo, e tinha feito um pequeno furo, amassando o topo, e tirado seu cheque de pagamento daquilo. Ele o estava pondo em cima da mesa e disse: "Tanto para mantimentos, tanto para seguro, tanto para o carro." E eles não conseguiam equilibrar o orçamento. Vinha saber que ele tinha visto um vestido lá numa vitrine na qual estava de olho fazia algumas semanas, que custava $1 e pouco. Disse: "Bem, querida, você ficaria tão bonita nele." Ela disse: "Mas, querido, eu tenho um vestido. Eu realmente não preciso dele." Eu me afastei e olhei para cima. Eu podia ver no topo a torre da outra casa. Eu fiquei ali e olhei por alguns minutos e pensei: quem é o homem rico? Pensei: Sybil Branham, se você quisesse escolher qual dos lugares, aonde iria? Para mim, eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina. Eu escolheria este caráter aqui embaixo, como uma verdadeira construtora de lar, alguém que me amasse e ficasse comigo, alguém que tentasse construir um lar, e não esfolando por tudo, por coisas finas, mas alguém que estivesse com você, parte de você. Isso sempre ficou comigo, de como foi isso. Um escolheu uma moça bonita, o outro escolheu caráter. Agora, essa é a única maneira que você poderia escolher. Primeiro procure caráter, e então, se você a ama, ótimo. Quando um homem escolhe uma certa moça de uma família, ele não deve confiar em beleza, porque a beleza é enganosa. E a beleza mundana moderna é do diabo. E assim é a igreja. À medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para o mais longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Agora, comparemos a noiva natural de hoje com a assim chamada igreja noiva de hoje. Comparem uma mulher que vai se casar hoje. Olha, aqui vem ela com um bocado de pintura, algo que ela não é, uma noiva moderna. Se lavasse seu rosto, talvez ele fugiria dela, o mataria de medo se tirasse toda aquela coisa dela. E assim está a igreja, com um grande rosto pintado, um Max Factor teológico completo. Ambas têm um bonito rosto falso, beleza feita pelo homem e não beleza feita por Deus. Se algum cristão casasse com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe, quando escolhe uma mulher assim. Não, senhor. Ela sem dúvida não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta, em beleza denominacional, em concupiscência do mundo. É exatamente aí que a igreja se encontra hoje. Vendeu seu caráter, dado pela palavra, a Satanás, por uma religião científica feita pelo homem, quando ela tinha o direito, como igreja de Deus, a permanecer com a palavra de Deus e ter o Espírito Santo operando em seu meio, soldando o corpo juntamente com a palavra e o amor de Deus. Cristo vindica a sua palavra. É o que atrai o povo. Ele não atrai o povo em igrejas que são atraídas por grandes denominações e grandes feitos e grandes alvoroços e coisas extravagantes. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Faz algumas semanas eu estive numa visão e estava em pé num lugar alto e era para ver a apresentação da igreja. E me encontrava mais ou menos desta maneira, de frente para o oeste, e vindo desta direção estava um admirável grupo de mulheres, de vestidos muito bonitos, cabelos longos, bem arrumados nas costas, mangas e saias decentes e compridas. E estavam todas em tom de marcha, como avante soldados cristãos, marchando como para a guerra,
com a cruz de Jesus indo adiante. E quando passavam, eu permaneci de pé e havia algo ali, algum espírito, era Deus, e disse: aí está a noiva. E eu olhei e meu coração estava alegre. E ela deu a volta nesta direção e passou por trás de mim. Após algum tempo, quando ela se virou nessa direção, disse: agora a igreja moderna se apresenta. Aqui vieram as outras igrejas das diferentes nações. Elas tinham uma aparência horrível. E eu digo isso porque tenho o dever de dizer a verdade perante Deus. E quando ele disse: aqui vem a igreja da América agora, para ser apresentada. Se já vi um bando de demônios, foi esse. Aquelas mulheres estavam completamente nuas, com uma coisa de aparência cinza, com cor de couro de elefante, e estavam segurando em frente de si, sem parte superior nela de modo algum. E elas estavam fazendo esse tipo de coisa, estas danças que esses jovens dançam aqui, esse twist e coisas tais, e esse tipo de música tocando. E quando vi a senhorita Estados Unidos da América se aproximar, quase desmaiei. Agora, isto é assim diz o Senhor: se creem que eu sou servo dele, creiam em mim agora. Eu não diria isso por nada no mundo. Não haveria suficiente dinheiro em todo o mundo para me fazer dizer isso, se não fosse a verdade. E quando ela passou, aquela foi a coisa de aparência mais imunda que já vi. Pensei: Deus, tão duro quanto pregadores e nós, irmãos, temos trabalhado para te conseguir uma noiva, isso é o melhor que conseguimos fazer? E enquanto me encontrava ali olhando, ela passou. E quando ela passou assim, eu olhei para ela. Eu fiquei realmente desfalecido. Eu simplesmente me virei, pensei: Deus, estou condenado. Não há motivos para continuar. Melhor seria parar. Então, de repente eu ouvi isto voltando. E se aproximando deste lado, veio a mesma noiva que deu a volta nesta direção. Aqui vieram aquelas pequenas damas novamente. E cada uma delas estava vestida com seu traje nacional de onde elas procediam, como Suíça, Alemanha e assim por diante. Cada uma usando esse tipo de traje, todas de cabelos longos, exatamente como aquela no princípio. E aqui vinham elas caminhando. Avante, soldados cristãos, marchando como para a guerra. E quando passaram pelo palanque de apresentação, onde nós nos encontrávamos, de repente, cada olho se voltou naquela direção. Então elas se voltaram e se foram marchando. E justamente quando começaram a subir para o céu, esta outra subiu à beira de um morro e desceu assim. Estas começaram a subir marchando para o céu. E quando se puseram a marchar, eu notei um par de mocinhas na parte de trás, parecia ser moças estrangeiras, como da Suécia ou Suíça ou de algum lugar assim. E elas começaram a olhar para os lados e sair. Eu disse: não façam isso! Não saiam da marcha! E enquanto gritava assim, na visão, me encontrei parado ali, com a mão estendida assim. Isto é uma advertência solene. Na mensagem às bodas do Cordeiro, nosso profeta relata a história de uma moça que escolheu se portar de modo diferente dos jovens que viviam ao seu redor. Ela procedia de forma santa, estando separada das coisas do mundo, pois estava firmada na promessa do seu noivo. Here not long ago, in the city of Rome, Rome's a great city for art, and they had a school of art there, and several of our American young folks go over there every year to take a year or two's training in art to learn to paint pictures. Não muito tempo atrás, na cidade de Roma, Roma é uma grande cidade para a arte. E eles tinham uma escola de arte lá, e vários de nossos jovens americanos vão lá todo ano para fazer 1 ou 2 anos de treinamento em arte, para aprender a pintar quadros. There's a group of young Americans came over here a few years ago, as the story was told me. Um grupo de jovens americanos foi para lá há alguns anos, assim a história me foi contada. And when they get over there, they just go hog wild. When they're in Rome, they do as Rome does. Get out and drink and strip themselves and everything else and carry on. Both boys and girls. E quando eles chegam lá, eles simplesmente enlouquecem. Quando estão em Roma, fazem o que Roma faz. Saem e bebem, tiram a roupa e tudo mais, e continuam. Tanto rapazes quanto moças.
E em uma certa cidade, não muito longe, havia uma certa escola. Nesta escola tinha um grupo de jovens americanos que gostava de sair para festinhas, e ali eles bebiam e se divertiam de forma mundana como eles sabiam fazer. Mas uma certa garotinha, ela não tolerou isso de forma alguma. Ela ficou em casa. À noite, ela lia enquanto todos estavam bebendo. Durante o dia, ela trabalhava, estudava. Bem, ela era o motivo de chacota de toda a escola. E ela se manteve como uma dama, se comportou como uma dama. Embora houvesse meninos romanos e tudo ao redor tentando fazê-la sair, ela recusou. Não, Senhor. Ela continuou com suas aulas, aprendendo a desenhar e pintar, e ela ficou com isso. Finalmente, um velho zelador do lugar continuou observando-a, vendo que ela era muito diferente. Embora ele fosse católico romano, continuou observando-a como ela se comportava. Uma noite, a jovem, no parque onde ficava o estúdio, ou o lugar onde eles tinham a escola, ela caminhou pelo campus e subiu em direção ao topo da colina, e o sol estava se pondo. E ela estava ali de pé, com seu rosto bonito e limpo e seu cabelo solto, olhando para aquele lado em direção ao pôr do sol. O velho zelador estava rastelando lá no pátio. Ele continuou observando a garota. Naquele momento, algo dentro dele continuava dizendo: vá, fale com ela. Então ele largou o seu rastelo, tirou seu velho chapéu desleixado, caminhou até onde a jovem estava. Perdoe-me, senhorita. Sim, senhor. Tudo bem. E ele notou que ela estava chorando, enquanto todos os outros estavam fora em uma grande farra. Senhora, espero que você me entenda da maneira correta, que eu vou apenas falar com você. Você tem estado aqui há mais de 2 anos e eu tenho notado o grupo com o qual você vem. Continuamente eles vão a festas e voltam todas as vezes à noite, bêbados e com roupas pela metade e tudo mais. Mas notei que você não frequenta essas festas. Eu noto que, aparentemente, você está sempre olhando para o outro lado do oceano. Ao entardecer, você anda até aqui e fica aqui todas as noites e vê o sol se pôr. O que causa isso? Sou um homem velho e eu estou curioso para saber o que causa essa diferença entre você e os outros. Sim, senhor. Senhor, estou olhando para casa quando o sol está se pondo. Do outro lado, além daquele sol, está a minha terra natal. Naquela terra há um certo estado, e nesse certo estado há uma certa cidade, e naquela cidade há uma certa casa, e naquela casa está um certo rapaz. Ele também é um artista. Quando eu saí para vir aqui, eu prometi meu amor a ele, e estamos noivos um do outro. Não importa o que qualquer um deles faça, isso não tem nada a ver comigo. Prometi viver de forma verdadeira e correta,
Estou ansiando pelo dia em que estarei nas asas daquele grande avião que me levará pelo mar e me colocará no aeroporto onde ele me encontrará. Ele está construindo uma casa e vamos morar juntos naquela terra. Esta é a razão pela qual eu ajo da maneira que ajo. Eu sou fiel à promessa que fiz ao rapaz e ele é fiel à promessa que me fez. Eu recebo notícias dele de vez em quando e escrevo para ele, correspondendo um com o outro. Ainda estamos mantendo nossos votos, esperando o dia em que nos encontraremos. Eu creio que quem participou do encontro do mês de dezembro lembra que esta história contada pelo profeta foi a escola dominical naquele encontro. Isso sempre mexeu comigo, porque na verdade nós temos notícias dele todos os dias. E ele tem notícia nossa, porque ele está nos vendo onde e como estamos. Pastor Adalto me enviou um vídeo. Possivelmente várias pessoas já têm. É um testemunho de Billy Paul, é uma parte. Feito pelos irmãos lá em Campinas. Ou seja, a tradução. Ele foi gravado em 1989, lá no país Canadá. E eu quero dizer a vocês, não somente jovens, mas especialmente a jovens, porque é o testemunho pessoal de Billy Paul. Eu sei que diante de vocês, todos os momentos da vossa vida, repito, não somente jovens, existe uma bifurcação. Você está no caminho que te conduz aos céus, mas essa bifurcação aparece diante de você todos os dias, várias vezes no dia. É o caminho do inferno. E uma das expressões que o irmão Brana disse para Billy Paul é: o caminho do transgressor é duro. E eu quero ver esse vídeo com vocês. Eu quero que vocês vejam comigo. A internet, vocês que estão pela internet, pare. Você que está diante de bifurcações todos os dias. Você chega na escola, tem uma bifurcação. Você chega no trabalho, tem uma bifurcação. Irmão Daniel, irmão Samuel, chegou lá na Suíça, o cidadão lá falou assim: quando você sair daqui, você já aprendeu a fumar. Vamos lá, irmãos que estão no estúdio. Você tem mais um minuto? Eu digo isso com vergonha. Eu fiquei longe do Senhor uma vez. Eu estava acabado. Ele quer que eu fale isso. Eu pensei que sabia mais de qualquer coisa, mas não sabia nada. Eu sei que você me ama. Eu espero que esse testemunho te ajude. Eu vim uma noite, não estava servindo ao Senhor, eu fiquei longe do Senhor. Eu vim para casa.
Mamãe e papai, They raised us. eles nos criaram na admoestação de Deus. You young people, Vocês jovens, a Christian home is the greatest thing that you can have. um lar cristão é a melhor coisa que você pode ter. O meu papai disse: I don't care eu how good não a Christian importo home you quão was raised in. bom é o lar cristão que você foi criado, a menos que você tenha uma experiência pessoal com Jesus Rock Cristo. and roll music will get you. A música do rock and roll vai vir te pegar. You don't believe he said Você that? That's não what he said. acredita que ele me disse isso? Ele me disse: se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus Cristo, aquela música do rock and roll vai vir te pegar. I don't know whether to tell this or not, Eu but não I'm going sei to. se devia dizer isso, mas eu vou dizer. I thought I want to leave home. Eu and go see pensei what que eu this old world's pudesse about. sair de casa e ver como é esse mundo. Nothing but a liar. Satanás não é nada mais um mentiroso. I heard Brother Andrew Garotos, say last night, I crianças. heard Brother Biscoe say, and I heard Eu Brother ouvi o irmão Andrew ontem à Young noite, o irmão we got the Biscoe, greatest não thing there vem. is. Jovens, This nós is not temos no a fairy melhor tale. coisa que This podemos is no ter. Batman story. Isso não é fada, This is a word of isso the não é living God. história de homem de morcego. Isto é a palavra do Deus But vivente. before I left, my dad was Eu out deixei washing meu his car lar, in the morning. mas antes de deixar o meu lar, o papai estava lavando o carro, eu estava numa festa na noite anterior e eu simplesmente não estava vivendo corretamente. Ele veio e ele veio, antes de eu dizer, eu gostaria de ler essa pequena citação. O pecado Will take you te farther. levará longe mais do que você queira ir. Slowly but Lentamente, mas seguramente tomando o controle. surely. And then sin O will leave you pecado longer vai than te you deixar wanna stay. mais tempo do que você queira Sin will ficar. cost you far E o more pecado than vai you'll ever custar want. mais do que você queira pagar. My Meu dad, papai, I don't even know why I could even do such a eu thing. nem posso imaginar como eu pude ter feito tal coisa. Eu sei que Deus checa o meu testemunho. I'd been to a party Eu that night, young people. estava numa festa na noite, jovens, e eu estava fazendo coisas que eu não deveria estar When fazendo. I come out the next day, E eu my dad vim was no washing the próximo car, dia, o and he papai estava lavando o said, "I've carro, been drinking eu that estava night." bebendo naquela noite. I come out, he E was there eu washing saí, his ele car. estava lavando o seu carro. Outside of Jesus, he was the greatest Fora de friend. Jesus Cristo, ele era o melhor amigo que eu já pude ter. He said, "You got Ele in late disse: last você night, chegou didn't you?" tarde ontem à noite? Sim, Yes, filho. sir. Ele disse: sim, senhor. Eu disse: sim, He senhor. says, "You want me to tell you where you's at?" I said, "No, Você sir." quer me falar onde você estava? Eu disse: não, senhor. I knew he could. Eu sabia que ele podia. He said, Ele disse: "Paul, he said, Billy "You believe Paul, Daddy loves you?" papai te ama. Eu sei disso, papai. He says, Ele disse: "You know what I think você of you?" sabe o que eu penso de He você. said, "I can't have you Sim, working eu in the não, meetings não no posso more." ter você mais trabalhando nas reuniões com papai. He said, "You can't live that Você kind não of life." pode viver esse tipo de vida, I said, "Yes, Paul." sir." Eu disse: sim, senhor. He said, Ele "Son," disse: filho, he said, "You're starting down a você wrong road." começou em uma estrada errada I ontem said, à "Daddy, I want to noite. see what it's Eu about." disse: papai, eu queria ver como era. He said, Ele "Don't go disse: that route, não Paul." vá por essa estrada, Paul. I said, "Daddy, I want to see what it's Eu about." disse: papai, mas eu You ever been tempted queria like saber that? como é. Você já foi tentado assim, jovens, velhos? But I give in to it, Mas but don't eu you? me entreguei. Mas você não se entregue. É uma hora muito tarde. But it's not too late. Mas não é muito tarde. I said, "Yes, Daddy." Eu disse: sim, papai. He said, Ele "Paul," he disse: said, Paul, "This house, essa casa the people in Canada gave que o me." povo do Canadá me deu. He said, "You can't Ele disse: live that você kind of não life and pode stay here." viver esse tipo de vida e ficar aqui. He didn't compromise Ele with não nobody. se comprometia com ninguém. He said, "I'll always be Ele your disse: eu daddy." sempre He said, serei "This ain't seu my papai, house." mas esse não é a minha He said, "This is casa. just Esse é a só o place that lugar Jesus que lets me Jesus live." me deixou To viver raise you para children. crescer as He crianças. said, "But you can't dishonor Você it." não pode And act desonrar like that. dessa forma. I said, "Daddy, I Ele want to leave disse: home papai, eu anyway." quero sair de casa de Kids, qualquer jeito. That's the worst Jovens, mistake. esse é o pior erro. Worst O mistake pior erro as an old como man, older man, um homem mais velho ever made in this que um life. homem mais velho já fez nessa vida. Você nunca deixe o seu lar.
I said, I want to see what Mas it's eu queria about. ver como era. I know I've kept you Eu long sei enough. que eu já te mantive muito tempo aqui, mas ele disse, não faça isso, Paul. Eu disse, papai, eu quero ir. I don't mean him, just, didn't know nothing. Não sabia nada, era o diabo em mim. I hope you still Eu love me as much espero as que you ainda did. você me ama como você me amava. But he knew how to Mas handle ele it. sabia como cuidar da situação. I hope that Eu espero que lá nos portais God can have my testimony Deus echoing tenha tonight. meu testemunho ecoando esta noite. But he looked there at me and he said, son, Mas ele olhou para mim e before you disse, go, filho, do me a favor. antes que você vá, me faça um favor. Eu disse, sim, papai. He said, would you hold out your hands to Ele Daddy? disse, você seguraria as mãos do papai? Eu disse, certamente. Eu então estendi minhas mãos assim. Ele disse, não assim, Paul. He says, hold them Eu like disse, o this. que você quer dizer, papai? Ele disse, assim, segura elas assim. Então eu coloquei as mãos assim, He como looked ele at me me and he disse. said, turn around, Billy. Ele olhou para mim e ele disse, He's dê a washing his volta, car. I Billy. turned around like that. He Ele said, estava "Look on the lavando wall." seu carro, Like we are here, Brother eu Bispo. virei See it? assim, de frente para a parede, como nós estamos aqui, irmão Bispo. He said, that's a Veja, perfect cross. ele disse, essa é uma He cruz said, you're standing perfeita. right here today, Billy. Você está He said, exatamente this aqui hoje, road leads Billy. to hell. Ele disse, essa estrada This lidera road para leads to o heaven. inferno e He essa said, you can't estrada walk them vai both para at o the céu. same time, son. Você não pode andar em He ambas ao said, mesmo Daddy tempo. can tell you what's true. Ele disse, papai ele pode dizer o que é a verdade, mas você tem que tomar a He said, decisão if you você start down mesmo. this road, Ele disse, se você I'll começar never por forget essa these words. estrada, eu nunca He said, esqueço essas somewhere palavras. along the line, son, Ele he's gonna disse, turn you a around. algum He momento said, no because caminho I ele vai claimed te you fazer over virar, here. porque eu te reclamei através do sinal. A algum momento nessa estrada ele vai te fazer virar. Você agora me fale de uma estrada difícil para voltar. Você faça sua decisão hoje. E eu fui por aquela estrada e tomei a decisão. Nunca faça isso. Eu fiquei doente. Meus amigos, meus então chamados amigos, I remember one por time, uma vez. Can I have just Posso ter mais esses 15, 10 minutos? Uma vez, eu não quero te manter, eu sei que você está cansado. Uma noite, I walked into eu gostava de jogar cartas. Oh, essas coisas são do diabo. I walked into a Eu fui poker para um game jogo one de night. poker em Jeffersonville uma noite. É contra a lei, eu não sei se aqui é, mas é contra a lei em nosso país para jogar. Mas eu gostava de jogar essa. Eu pensava que era bom, mas eu era nada. E eu fui lá e havia um jogo de poker, muito dinheiro de Chicago. Eu sei que ele sabe o que eu estou falando, ele está dando risada. Eu caminhei para aquele jogo. Eu era um jovem, 19, não lembro quanto era. Mas eu não sabia o que estava fazendo. Eu caminhei para aquele jogo de poker, tinha muitas pessoas estranhas e o organizador estava lá. Ele disse, esse é um jogo fechado, você não pode jogar. E aí o organizador disse, eu conheço ele joga com a gente, pode deixar. Esse é o filho do reverendo Branham. Ele disse, é o filho do reverendo Branham. Eu disse, não, senhor. Aquele homem disse, você é um mentiroso? Você é? Eu disse, não, senhor. Billy Branham nunca teria um jovem como eu. Nunca perdi o respeito. Eu não podia identificar ele naquela mesa de jogo. Não importa o quanto eu queria jogar. Eu não podia identificar o profeta naquela mesa de jogo. Eu disse, não sou o filho. Saí daquele jogo. Comecei a fumar e fazer todas as coisas sujas. E então eu fiquei doente uma vez. Eu tinha uma úlcera no estômago, estava deitado e morrendo. Meu papai tinha se ido. Você sabe o que é isso? Eu estava deitado no hospital, tentaram consegui-lo ele por dias e não encontrava ele. Eu sabia que estava fazendo errado. Você não vai enganar o irmão Billy. As drogas, os sexos, as roupas. Você sabe quando está fazendo errado. Eu sabia que estava imundo e longe do Senhor. Eles acharam uma úlcera no meu estômago. Eu era um garoto.
a gangrena já tinha He estabelecido. said he's only got less than a week Ele to live. sabe, ele if só we tem don't operate. uma semana para viver se não They operar. tried everywhere to get my dad, and they Eles couldn't get tentaram him. de toda maneira conseguir o meu papai e não conseguia. Irmã Bisco, você podia vir ao The piano, organ. no órgão. I began to pray, E eu comecei a orar. and I said, Lord, E eu disse, Senhor, if my daddy was here, I'll be well. se meu pai tivesse aqui, eu estaria bem. But there was no daddy to find. Mas não havia papai We para tried encontrar. Nós tentamos de toda maneira, nós não podíamos encontrá-lo. It's rough out there, kids. É difícil lá, Satan jovens. is a liar. Satanás é mentiroso. Mom and dad, it's never too Papai, late. mamãe, nunca You é stood tão there. tarde. Ficaram ali. The doctor said, we're going to operate on you. O doutor My disse, nós grandmother vamos said, I have to operar sign the ele. A papers, minha but vovó disse, temos que Eles assinar vão do os a papéis. colostomy, I'll take my Eles bowel vão fazer uma colostomia I just do lado didn't dele. Eu era um garoto. He said, you'll always have to wear Ele the disse, bag, you know. and all você these vai ter que things. usar aquela bolsa sempre. I said, Lord, Eu disse, began to Senhor, weep down inside. e eu comecei a chorar por dentro. Eu disse, se papai estivesse aqui, tudo estaria bem. Naquela manhã, ou na noite anterior, me prepararam. Naquela manhã, me rasparam, me prepararam tudo para operar. E por volta das 7 horas, eu deveria ser operado às 8h15. Por volta das 7, alguém colocou as mãos no meu ombro. I looked up there and there was my dad. E eu olhei lá, e eu olhei para cima e ali estava o papai. He looked down at me and he Ele says, olhou "Hi, para Paul." baixo e I disse, said, olá, "Daddy," I said, Paul. "Where you been?" Disse, papai, onde o senhor estava? He looked at me and he said, Ele olhou "Paul," para mim e disse, he said, "Do you remember as a Paul, little boy? você You remember lembra a long quando time ago, it's você been over an era hour um now. garotinho? In my testimony, I told you about the Já angel. chegou a hora agora, quando eu te falei do He said, anjo. "You remember that night Você lembra in aquela Vandalia, noite Illinois, that Daddy lá told em you about the Vandalia, angel?" I Illinois, said, "Yes, quando sir." eu te falei sobre o anjo? He Eu says, disse, sim, "God Senhor. let you see him?" Ele disse, Deus te deixou ver o anjo? Eu disse, sim, Senhor. He said, "I was in the mountains in Colorado Ele with the disse, eu family on estava vacation." nas montanhas em Colorado com a família de férias, e aquele mesmo anjo, Said, "Get to Deus Billy deixou right away, você he's in ver, trouble." disse, vá para Billy correndo, ele está em God problemas. Deus não He said, esquece. "Son," Ele disse, he said, "the filho, way of a transgressor is hard." o caminho de um transgressor They é could have duro, operated on me with no anesthetic. e And I eles said, iam "Pray me for me, operar. Eu disse, He papai, said, ore "No, por I'm not mim. gonna pray for you." Ele disse, He said, "I não, didn't não do vou no orar sin." por He said, você. "You done this." Eu não fiz nenhum pecado, foi você que He said, pecou. "But if you're ready to give Ele your heart disse, back to mas se Jesus você está Christ, preparado para dar o seu He said, coração "I'll de lead you volta home para and heal you." Jesus, aí give ele my virá heart to the Lord te Jesus curar. that E eu night, dei that o morning. meu coração para Jesus said, "Lord, naquela manhã. E heal disse, my Senhor, boy. ele disse, He's Senhor, come back to you this morning." cura meu filho, ele está He said, voltando para "Make him ti. well." Faça made ele surgery ficar all bem the days e of his ele life. possa servir Dr. todos os Bruno dias da come sua in, he vida. says, O irmão, "Brother Branham, I'm glad o you're Dr. here." He Bruno told veio him e he's disse, gonna ó, have irmão to Branham, do que this bom que o senhor está operation. aqui, nós Daddy temos que said, fazer "Will you essa take him operação." O up papai one more disse, time você levaria ele mais and uma examine him?" vez para fazer os He exames said, "Sure, Brother e Branham, I'll examine take ele. him up." He said, "But it Ele won't disse, do sim, no irmão good." He Branham, said, eu "No, levo we've been ele, watching mas for não weeks." adiantará nada, porque estamos observando ele He por said, "But you don't semana. understand." Ele disse, mas você não He said, "Billy's been entende. away from the Lord." Billy estava longe do Senhor, mas hoje ele voltou para casa. O irmão Dr. Bruno veio e colocou-me naquele He put radioscópio me under that e fluoroscope or whatever that colocou ali thing was. debaixo daquele He come back fluoroscópio, ou downstairs seja, and que said, fosse "Brother Branham, I aquilo. don't understand." Ele He desceu e said, disse, "He irmão done Branham, eu não quit bleeding." He said, "He's entendo. all right." Ele parou de sangrar, ele está tudo bem. Ó, eu posso comer qualquer coisa, irmão, pode você ver? He's the same God. Ele é o mesmo Deus. He's the same God. Ele é o mesmo Deus. Never Não vá por essa estrada. Mais alguns minutos. Mas esse é meu testemunho. Nunca vá por aquela You see, estrada. but my kids are out. Ele disse, mas meus filhos estão But my fora. kids is out. Mas meus filhos estão fora. E é tarde. But it's not too late. Mas não é You see, muito but Brother tarde. Brandon's gone. Mas o irmão Branham se foi. But that one that I give testimony about Mas tonight is here. aquele na qual eu dou testemunho He's essa noite God está of the aqui. now. Ele é o Deus de agora. De agora, irmão Billy.
You say, is he still the same? Absolutely. Você disse, ele ainda é o mesmo? Can you do the same? Absolutamente. Ele Can pode you fazer o perform like mesmo? you did in India? Ele pode fazer como ele fez na Can you still Índia? know the secrets of the heart? Ele ainda pode saber Can os you segredos still do save? coração? Ele ainda Can you pode still salvar? heal? Ele ainda What's pode the curar? Então, do que você está You say, my assustado? kids are away. Ele disse, meus filhos, Isaiah você said diz, they'll meus be filhos there estão and all fora. of their Isaías offspring disse, with eles them. estarão lá, todas as suas Brother Branham said, have descendências. faith O for irmão your Branham family. disse, tenha fé por sua família, aplique o sinal, Walk that road. caminhe por essa estrada, vive esta vida, It's the truth. é a verdade. I trust by my testimony to you Eu tonight. creio que meu It's like the testemunho eagle esta that flew noite, over, maybe. como a águia que voou por cima e deixou um punhadinho para você, coma e cresça nisso. Let this Nunca message become common. deixa esta mensagem ficar comum para você. It's the plan of salvation. É o plano da It's the word of salvação. the living God. É a palavra do It's Deus Hebrews vivo. 13:8, the same É yesterday, Hebreus today, and 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje forever. e As these brothers has eternamente. preached, Como os irmãos têm pregado as I have given my portion e como of a eu testimony, tenho dado a minha porção do testemunho, He's still the same God. Ele ainda é o mesmo Deus essa noite. Eu peço para você que está nas encruzilhadas, não experimente esse caminho. Hoje eu entendo porque Billy Paul é tão dedicado, velhinho, mas ele continua sendo dedicado ao trabalho do Senhor. E estas bifurcações aparecem diante de vocês todos os dias. E o áudio aqui em cima, quando essas caixas descem, fica difícil. Mas eu creio, eu desci aí para ver a qualidade. Vocês entenderam mais do que eu, por causa da qualidade do som aí embaixo. Mas ele, pelo que eu entendi, os médicos haviam determinado implantar nele uma bolsa de colostomia. Foi para música, foi para jogos, foi para prostituição, mas ele não ficou. Quando ele estava pensando que ia morrer, tentaram por todos os meios, chamaram o pai. No início ele disse assim, fora de Jesus Cristo, meu pai é o meu melhor amigo. Será que seu pai, sua mãe também não são seus melhores amigos? Mas ele lá, aqui embaixo, ouve melhor, entende melhor. Deus falou para o irmão Branham, vai lá, Billy Paul está precisando de você. Complete esse testemunho na sua vida. Complete. Deus os abençoe. É convosco. É, maravilha, né? Vamos. No meu dia de descanso, que é terça e quinta, descanso entre aspas, não é? Descanso de trânsito, de barulho de cidade. O pastor Adalto me enviou esse vídeo. Quando eu vi esse vídeo, eu lembrei, mocidade, companheirismo no dia que estiver terminando o encontro. Eu estava pensando, pastor Jonas, graças a Deus que isso ficou gravado, né? Graças a Deus. Vamos orar? E lembre-se, essa frase me marcou muito. O pecado te custará mais caro do que você queira pagar. Tremendo, né?
Irmão Billy. É Billy Paul seu nome ou só Billy? William. Ah, não é Billy não? Mesmo? Achei que era. Então, ora, irmão William. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa tarde que o Senhor nos deu, reunidos ao entorno do Senhor. Nós podemos olhar para cima e ver o Senhor, nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor estar nos instruindo, nos mostrando o caminho que devemos tomar. Muitas bifurcações aparecem, mas só o Senhor nos guarda e nos ajuda. Que possamos sempre tomar o caminho correto, ó Pai. Te agradecemos por esse companheirismo e que o Senhor nos dê um culto da noite na Tua harmonia, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ter um rápido intervalo e 5:12, 5:15, voltamos com o período de louvor, né? Mais uma vez, Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.